Cara, imagina a seguinte situação. Tu leva teu filho no médico, o médico que estudou medicina, tem CRM, várias certificações na área, ele te receita um remédio. Tu confiando nele, compra o remédio, dá o remédio pro teu filho e uma semana depois tu volta desesperado no consultório porque deu uma reação alérgica gravíssima na criança. E quando tu é recebido pelo médico, ele te fala a seguinte frase: tá, cara, eu te receitei esse remédio, só que tu leu a bula, tu leu as especificações, tu pesquisou na internet sobre isso, então se tu não fez, a culpa também é tua. Tu não devia ter confiado 100%. Tu nem procurou outra opinião médica sobre o assunto. Isso parece um absurdo, né? E é. Só que é exatamente o que está acontecendo hoje com milhares de investidores no Brasil. Eles confiaram o dinheiro suado que conquistam trabalhando em assessores certificados, extremamente profissionais de algumas corretoras aí do Brasil e perderam até 93% do patrimônio que estava investido. Tem gente que perdeu 30, 60, 270 mil reais da noite pro dia. Isso equivale muito provavelmente à economia da vida inteira do cara. E tu sabe o que as corretoras estão falando sobre isso? Mas tu devia ter lido o contrato, tava lá escrito que tinha esse tipo de risco. Essa semana, milhares de investidores acordaram um dia de manhã e quando foram verificar a conta na corretora, ela estava simplesmente destruída. Isso porque essas pessoas compraram um produto chamado COI. E tu não precisa aqui ficar decorando essa sigla, basta tu entender que eles prometiam o retorno da renda variável com a segurança da renda fixa. Mas é óbvio que isso aí não tem nada de seguro. Mas deixa eu te contar como é que isso aí foi vendido, porque essa é a parte crucial da história. Imagina que tu é um investidor normal, tu trabalha o mês inteiro e guarda ali todo mês um pouquinho e tu quer fazer esse dinheiro render. Tu tem aí teus 10, 20, 50, 100 mil reais guardados e um belo dia tu recebe uma ligação de um assessor da tua corretora. Bom, e deixa eu te apresentar ele aqui. Esse aqui é o Bob, o assessor da XP que decidiu participar do vídeo com a gente. O Bob aqui é um profissional, ele é certificado, pendura um monte de papel na parede, fez um monte de curso e trabalha na maior corretora de investimentos do país. E sabe como é que ele ganha mais dinheiro? Quando ele te vende um COI, porque aí ele ganha de 2 a 4% do valor que tu investiu como comissão. Então se tu colocar 100 mil reais num COI, o Bob aqui ele vai ganhar em torno de 4 mil de comissão. E detalhe, tá? Não importa se tu vai ganhar ou perder dinheiro, porque no momento que tu investiu, que tu apertou o OK no botão, essa comissão já cai na conta dele. E tu entende como tem um conflito de interesse? O cara ele não tá preocupado se tu vai ganhar ou perder, ele tá preocupado em te vender um produto para ganhar uma comissão. Então um belo dia esse cara vai te ligar e ele vai falar assim: "Cara, eu tenho uma oportunidade incrível para ti. Todo mundo aqui na empresa já está comprando, eu mesmo já investi 10 mil reais nesse produto e eu tô te ligando porque essa é uma oportunidade incrível e imperdível, tu tem que investir agora." E o melhor é que isso tem uma nota máxima em segurança, não tem risco e tá tudo tranquilo, só tu apertar o botão que a gente aqui cuida de tudo pra ti. E é de uma empresa extremamente sólida no mercado, é a Ambipar. E aí o camarada que é leigo, ele vai olhar e ele vai pensar o seguinte: cara, se o próprio cara tá investindo no negócio e se a corretora tá me ligando, provavelmente é um bom negócio. E foi exatamente isso que aconteceu com o investidor ali de Santa Catarina. O cara já tinha alguns investimentos e um assessor do BTG ficou ligando pra ele várias e várias vezes, insistindo para que ele entrasse nesse negócio, até que um dia ele cedeu e acabou investindo nisso. Só que o grande problema é que ele ficou com aquilo na cabeça, porque ele não tinha entendido exatamente como aquele tipo de investimento funcionava e por que ele estava pagando tanto em tese. E em janeiro desse ano ele foi tentar sacar o dinheiro, só que quando ele ligou para o BTG, eles responderam o seguinte: esse ativo não tem liquidez, tu não vai poder sacar ele agora. E ele tinha investido 30 mil reais nisso. Só que o grande problema disso vem agora, porque na semana passada, quando ele abriu o aplicativo do banco, ele descobriu que os 30 mil tinham virado 2.800 reais. Isso dá uma perda de quase 90%. Só que não para por aí, porque essa semana apareceram centenas de mensagens no Reclame Aqui, como essas que tu tá vendo agora na tela, reclamando da exata mesma coisa. Tem gente que perdeu 7, 10, 20, 290 mil reais com esse negócio que foi oferecido pelas grandes corretoras do Brasil. Então tu pode ver que os valores alteram, mas a história é sempre a mesma. Eram pessoas que receberam ligações que não tinham um perfil agressivo, que não tinham a certeza do que estavam comprando e foram iludidas e acabaram caindo numa espécie de golpe financeiro. E essa gente valorizava a segurança. Só que quando o assessor ligou, ele insistiu que o negócio é seguro. E pô, para que serve o assessor se não para te assessorar a tomar uma boa decisão com o teu dinheiro, né? E quando essa situação explodiu, o XP, o BTG e essas grandes corretoras evitaram vir a público
para comentar, só que internamente eles falavam, pô, isso é do mercado, o mercado oscila e é do jogo, tu tinha que estar preparado para esse tipo de perda. E o argumento deles é que tudo estava previsto num documento que era a obrigação do investidor ler aquilo. Só que, pô, sério mesmo que o cara vai ter que ler tudo aquilo? E, cara, aquela analogia do médico que a gente fez lá no início ilustra muito bem o absurdo que é isso que eles estão falando. Porque quando tu vai no médico, tu tá procurando um especialista, um cara que é certificado, que é regularizado, que é obrigado a seguir um código de ética. E o principal é que ele tem uma informação muito superior a que tu vai ter. E quando ele te receita um remédio, tu leva em consideração que ele avaliou o teu caso, ele conhece os riscos e os benefícios e ele vai te receitar o melhor possível, porque ele é um profissional, ele é especialista naquilo. Agora imagina se isso dá um efeito contrário e a primeira coisa que ele fala quando tu procura ele é se tu leu a bula ou se tu pesquisou no chat GPT se aquilo era realmente bom pra ti. Isso porque existe uma assimetria de conhecimento muito grande entre a gente e um profissional da saúde. E a mesma coisa acontece com o assessor. A gente tá pagando para usar aquela expertise que ele tem, aquele certificado que ele tem ao nosso favor. Um assessor de investimentos ele tem que fazer prova, certificações e ele trabalha numa instituição que é regulada pela CVM. Ele tem acesso a pessoas e ferramentas que a gente, pessoa física, nunca vai ter. E ele é pago através de comissões que são muito altas para usar essa expertise que ele tem a teu favor. E quando tu aceita um serviço prestado por esse tipo de profissional, tu fala pra ele assim, cara, eu não tenho a capacidade e a expertise que tu tem nesse assunto. Então, cara, por favor, me ajuda e toma essas melhores decisões comigo e por mim. Tu tá confiando nele. E existe um processo onde esse assessor ele vai buscar entender os seus objetivos, quem tu é, o quanto tu está disposto a assumir um risco e ele vai criar um objetivo traçado especialmente para ti, com os teus objetivos. Então, se tu tem um perfil conservador, ele te empurra um investimento de alto risco, ou se tu quer liquidez, ele te empurra um investimento que vai prender teu dinheiro por anos, ou que tu não entende do mercado, ele te coloca um negócio que é extremamente complexo, isso não é falha tua como investidor, isso é falha dele como assessor. E se tu ler a documentação desses quais, tu vai ver que tem 50, 60 páginas cada documento e que realmente está escrito que tem um risco. Só que quando tu recebe uma ligação de um assessor completamente empolgado, tentando te vender esse produto, dizendo que todo mundo na empresa já comprou, tu acaba caindo na tentação do momento e acaba entrando no investimento que tu nem tem muita certeza de como é que funciona. Então é uma responsabilidade muito grande a gente achar que o investidor vai pegar um documento de 50 páginas, vai ler cada página, vai descobrir ali o que tem dentro dele, para aí decidir se vai investir ou não. Até porque o assessor ele serve justamente para isso, para ler o documento, para ver se é viável e para te oferecer o melhor para o teu perfil e para aquilo que tu está buscando. E a real é que esses caras eles não estão preocupados com o teu interesse, eles estão preocupados em gerar comissões para si, e comissões muito altas por sinal. Então lembra aqui do Bob, o assessor? Lá em 2024 ele recebeu uma meta de vender, 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 assim como vários outros assessores para que ele receba uma comissão por isso. Então se esse cara vender em torno de 10 milhões em COI num mês, ele vai receber mais de 400 mil reais em comissões num único mês. E aí tu acha que esse cara ele vai se preocupar em analisar o teu perfil, ver se é o tipo de investimento que tu quer, se tem segurança, ou ele só vai empurrar esse produto para o máximo de pessoas possível para que ele ganhe a comissão que ele quer? E aqui no YouTube tu vai poder achar vários vídeos de várias fontes que falam que o assessor ele só tem interesse realmente em ganhar a comissão dele e já era. Tem casos de assessor que fica ligando várias vezes por dia, enchendo o saco da pessoa até o cara ceder e comprar o produto que o cara nem entende o que está comprando. Então isso não é uma assessoria, isso não é uma casa que vai te assessorar a ganhar mais dinheiro, a investir melhor. É uma casa de vendas que vai vender o que é melhor para ele e não para ti. E a empresa Ambipar, que é quem está por trás desses coins, já está passando por problemas financeiros há algum tempo. Ela já pediu proteção judicial agora em setembro e o pessoal descobriu que ela dizia que tinha 4 bilhões em caixa, mas quando foram ver só tinha 400 milhões de reais. Então para onde é que foi o resto do dinheiro? Então quando eles falam que não dá para prever, na verdade dava sim, porque enquanto tudo isso acontecia, eles continuavam vendendo esse produto que já era um lixo completo. Tá, mas agora vem a parte mais importante, que é como é que tu se protege disso tudo. E a primeira coisa que tu tem que fazer é desconfiar do assessor que está te atendendo, porque muitas vezes ele vai te empurrar realmente um produto que é bom para ele. Então uma boa pergunta para tu fazer é: quanto de comissão tu tá ganhando para me vender esse produto? Se o cara ficar desconversando, muito provavelmente já é uma red flag bem gigante e é interessante tu repensar naquele tipo de assessoria. E é claro que deve ter muito assessor bom no mercado, não é para tu ficar desconfiando de todo mundo, mas é o ideal que tu sempre fique com o pé atrás, principalmente porque existem essas comissões e esses caras ganham para te vender algum produto. Então tu tem que tomar cuidado com isso.
O segundo ponto para tu te proteger é que se tu não entendeu o que o cara tá te vendendo, não compra. Cara, se tem um documento muito complexo, cheio de páginas, 50, 100 páginas, que o cara nem quer muito que tu leia e que se tu ler tu não vai entender direito, cara, pula fora, não investe nisso. O investimento ele é para ser simples, rápido e direto. O terceiro ponto é que tu tem que desconfiar de uma rentabilidade muito alta. Se o mercado paga na média ali 10, 12% ao ano e alguém está te oferecendo um investimento de 15, 20, 30% ao ano, cara, já desconfia, porque provavelmente tem alguma coisa muito errada ali e já pula fora de imediato. O quarto cuidado é se o assessor tem uma estratégia de vendas muito agressiva. Se o cara fica te ligando toda hora, se o cara fica insistindo, fica te enviando um monte de mensagem no WhatsApp, pula fora, porque um investimento bom, ele não precisa de muito esforço para ser vendido. Provavelmente tu mesmo vai atrás disso. Então, se o cara tem uma estratégia de venda muito agressiva, já pula fora, porque provavelmente é uma grande red flag. E o último ponto é que tu tem que diversificar as tuas fontes. Cara, tu não pode depender de um guru, de um assessor, de ninguém. Tu tem que estudar, ver vídeo no YouTube, fazer curso, ler, enfim, diversificar aquelas tuas fontes de consulta para que tu desenvolva o senso crítico e consiga identificar qualquer tipo de malícia ali de alguém que está te oferecendo algum produto que parece muito bom. Então, esse cuidado nunca é demais. Faz isso que tu não vai te arrepender. E, cara, se tu já caiu numa dessa e tu tá precisando de ajuda, junta toda a tua documentação de WhatsApp, áudio, imagem, e-mail, manda pro advogado de direito do consumidor e entra com recurso na CVM. Eu não recomendo que tu aceite de imediato a posição da corretora, porque é óbvio que ela vai ter uma posição que é favorável a ela. E, cara, voltando para aquela analogia do médico, a sociedade entende que existe uma assimetria de conhecimento. Então, quando o médico erra, ele pode até perder o CRM e o direito de exercer a medicina, porque a gente entende que o cara tem um conhecimento que os demais não têm, e ele tem que te orientar da forma correta. E essa mesma lógica, ela tem que valer também para o mercado financeiro, porque o assessor ele vai dispor de ferramentas que o cidadão comum não vai ter nunca. E não adianta o cara vir falar que estava no contrato que tu tinha que ter lido aquelas 50 páginas. O assessor ele tá ali para te orientar a tomar a melhor decisão e te expor tudo que tem de risco e de benefício naquele contrato. Se não for assim, para que tem CVM, para que tem um monte de regulação e código de ética desses profissionais? Porque se no final a culpa é sempre do cliente, o profissional ele nunca vai ser responsabilizado pelos erros que ele mesmo comete. Então o que eu quero que tu fique desse vídeo é que tu tem que pesquisar, questionar e desconfiar quando o negócio é bom demais. Além disso, tu tem que deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Até a próxima.